Vamos continuar nossa aula sobre direito administrativo. Já vimos que o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a atuação da administração pública. Vimos também que o objeto dele é a disciplina jurídica da função administrativa. Agora surge uma nova pergunta: de onde vêm essas regras? Ou seja, quais são as fontes do direito administrativo? Vamos entender o conceito. As fontes do direito administrativo são os meios pelos quais surgem, se desenvolvem, se interpretam e se aplicam as normas que disciplinam a função administrativa do Estado. Agora vamos entender a engenharia desse conceito. As fontes podem ser divididas em primárias e secundárias. Vamos começar pelas fontes primárias, também chamadas de diretas. Repara que são aquelas que possuem força normativa e criam regras obrigatórias. A primeira delas é a Constituição Federal. Ela é a principal fonte do direito administrativo. Todos os atos administrativos devem respeitá-la. Como exemplo, temos os princípios da administração pública, previstos no artigo 37, as regras sobre servidores públicos, as licitações e a responsabilidade civil do Estado. A segunda fonte primária são as leis. Isso compreende as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, quando cabíveis, os decretos legislativos e as resoluções, nos limites constitucionais. Leis mais importantes do direito administrativo. Lei nº 14.133, 2021, Licitações e Contratos. Lei nº 9.784, 1999, Processo Administrativo Federal. Lei nº 8.429, 1992, alterada pela Lei nº 14.230, 2021, Improbidade Administrativa. A terceira fonte primária são os regulamentos. São atos normativos editados pelo Poder Executivo para dar fiel execução à lei. Isso quer dizer que eles não podem inovar na ordem jurídica, salvo hipóteses constitucionais específicas, como os decretos autônomos previstos no artigo 84, inciso 6º, da Constituição. Agora vamos para as fontes secundárias, também chamadas de indiretas. Elas não criam normas obrigatórias, mas auxiliam a interpretação e aplicação do direito. A primeira fonte secundária é a jurisprudência. Ela consiste no conjunto de decisões reiteradas proferidas pelos tribunais sobre determinada matéria. Tradicionalmente, a doutrina classifica a jurisprudência como fonte secundária, ou indireta, do direito administrativo. Isso porque sua função principal é interpretar, uniformizar e orientar a aplicação das normas jurídicas, sem criar, em regra, normas gerais e abstratas. Mas repara, a evolução do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 e o Código de Processo Civil de 2015, fortaleceu o sistema de precedentes obrigatórios. Atualmente, determinadas decisões judiciais possuem eficácia vinculante, impondo observância obrigatória pela administração pública e pelo Poder Judiciário. Decisões com eficácia vinculante. Súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, previstas no artigo 103-A da Constituição Federal. Decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, em ADIM, ADC e ADPF, conforme o caso. Precedentes obrigatórios previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil. Isso quer dizer que, embora a classificação tradicional continue considerando a jurisprudência uma fonte secundária, precisamos reconhecer que determinados precedentes possuem eficácia normativa diferenciada, aproximando-se, sob o aspecto prático, das fontes primárias, em razão dessa força obrigatória. Vale uma observação importante aqui. Em questões genéricas, adote a classificação tradicional, jurisprudência é fonte secundária. Mas quando a questão mencionar expressamente súmula vinculante, precedente obrigatório, controle concentrado de constitucionalidade ou artigo 927 do CPC, lembre-se de que essas decisões possuem efeito vinculante, devendo ser obrigatoriamente observadas nas hipóteses previstas em lei. A segunda fonte secundária é a doutrina. Ela corresponde aos estudos desenvolvidos pelos juristas. A doutrina explica, interpreta e sistematiza o direito administrativo. Embora não possua força obrigatória, ela exerce grande influência sobre a jurisprudência e a legislação. A terceira fonte secundária são os costumes administrativos. São práticas reiteradas e aceitas pela administração pública. Elas somente possuem relevância quando não contrariam a lei e quando não violam princípios administrativos. E fica atento a isso, o costume nunca pode afastar disposição legal. Agora, uma atenção especial, o direito administrativo não é codificado. Essa é uma das características mais importantes da disciplina. Ao contrário do direito civil, que tem o Código Civil, e do direito penal, que tem o Código Penal, o direito administrativo se encontra disperso em Constituição, leis especiais, decretos, regulamentos, jurisprudência, princípios, e assim por diante. Quadro estratégico das fontes. Fontes primárias, diretas, Constituição Federal, leis, regulamentos.
Fontes secundárias, indiretas, doutrina, costumes administrativos, jurisprudência, como regra geral. Exceções, decisões com eficácia vinculante. Súmula vinculante, jurisprudência com eficácia vinculante. Decisões de ADIM, ADC e ADPF, quando têm efeitos vinculantes, são decisão obrigatória. Precedentes do artigo 927 do CPC, têm observância obrigatória. Fica a atenção, essas hipóteses não alteram a classificação doutrinária tradicional, mas representam decisões dotadas de eficácia vinculante, cuja observância é obrigatória. Pontos corretos e pegadinhas das bancas. A Constituição é a principal fonte formal do direito administrativo. Pegadinha, tratar a doutrina como fonte primária. Os regulamentos executam a lei. Pegadinha, afirmar que eles podem inovar livremente na ordem jurídica. Os costumes complementam o direito administrativo. Pegadinha, dizer que eles podem revogar ou contrariar a lei. O direito administrativo não é codificado. Pegadinha, compará-lo ao Código Civil ou ao Código Penal. A jurisprudência, em regra, é fonte secundária. Pegadinha, afirmar que toda jurisprudência possui efeito vinculante. Apenas determinadas decisões possuem eficácia vinculante. Pegadinha, generalizar o efeito vinculante para qualquer decisão judicial. Erros clássicos a evitar. Dizer que a doutrina cria normas jurídicas está errado. Dizer que a jurisprudência substitui a lei está errado. Dizer que o costume pode contrariar lei está errado. Dizer que o direito administrativo possui código próprio está errado. Dizer que o regulamento pode inovar livremente no ordenamento jurídico está errado. Dizer que toda jurisprudência possui efeito vinculante está errado. Dizer que a súmula comum possui o mesmo efeito da súmula vinculante está errado. Dizer que todo precedente judicial obriga a administração pública está errado. Dizer que a existência de precedentes obrigatórios transformou toda a jurisprudência em fonte primária também está errado. Agora vamos para a engenharia da memorização, para você não esquecer isso nunca mais. A regra de ouro é, primeiro a Constituição, depois a lei, depois os regulamentos. As demais fontes auxiliam a interpretação. E aqui vai um macete, imagine uma construção. A Constituição é a fundação. As leis são a estrutura. Os regulamentos são o acabamento. E a doutrina e a jurisprudência são o manual de utilização. Sem a fundação, toda a construção perde sustentação. Vamos seguir o fluxo cognitivo. Direito administrativo leva as fontes. As fontes se dividem em primárias, Constituição, leis e regulamentos, e secundárias, jurisprudência, doutrina e costumes. Essas fontes disciplinam a função administrativa, que por sua vez atende ao interesse público. Agora, o que não pode sair da sua cabeça, a Constituição é a principal fonte. As leis possuem força normativa. Os regulamentos executam a lei. A doutrina e a jurisprudência auxiliam a interpretação. E o direito administrativo não possui código próprio. Para fechar, vamos ao resumo estratégico. As fontes do direito administrativo são os meios pelos quais surgem, se interpretam e se aplicam as normas que disciplinam a função administrativa. Tradicionalmente, elas se classificam em fontes primárias, representadas pela Constituição Federal, pelas leis e pelos regulamentos, e fontes secundárias, como a doutrina, os costumes administrativos e a jurisprudência. Contudo, a evolução do sistema brasileiro de precedentes conferiu eficácia vinculante a determinadas decisões judiciais, como as súmulas vinculantes e os precedentes obrigatórios previstos no artigo 927 do CPC. Por fim, destaca-se que o direito administrativo brasileiro não é codificado, encontrando-se disperso em diversos diplomas normativos.